Começa aqui mais uma edição do Espaço Universitário, um dos canais de comunicação da Universidade da Amazônia com a sociedade, nesta emissora parceira do conhecimento. Os destaques. O NAMA inaugura Instituto de Ciências Jurídicas no campus Senador Lemos. Biblioteca especializada, Tribunal do Júri e Escritório Técnico de Assistência Jurídica e Judiciária são alguns dos diferenciais do Instituto. O diretor do canal AmazonSat, Felipe Dal Júnior, foi um dos homenageados com a comenda da Ordem do Mérito Comercial da Amazônia. É uma comenda para o trabalho que vem sendo feito, particularmente pelo AmazonSat, já há mais de 35 anos pela rede amazônica. O jornal Comunicado destacou: Universidade da Amazônia inaugura Instituto de Ciências Jurídicas. Voltamos em instantes. De volta com o Espaço Universitário, vamos à entrevista do programa De Coração, parceria da UNAMA com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. O assunto agora é a saúde da mulher. Acompanhe. No programa de hoje, nós vamos falar especificamente sobre isso, doença cardíaca na mulher. E, obviamente, só uma mulher altamente interessada nesse programa e nesse problema poderia ser convidada, que é a doutora Elizabeth Regina Giunco Alexandre. A doutora Elizabeth é médica da seção, ela é a chefe da seção de cardiologia da mulher do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Então, Elizabeth, por que a gente hoje se preocupa com as doenças cardíacas nas mulheres? Que doenças estão acometendo as mulheres especificamente? Então, a principal causa de mortalidade para o sexo feminino nos países em desenvolvimento, como o nosso, e nos desenvolvidos, são as doenças circulatórias. E no nosso país, vamos falar do Brasil, a primeira causa de mortalidade para as mulheres no Brasil como um todo são as doenças cerebrovasculares. E, em segundo lugar, as doenças isquêmicas, ou seja, o infarto do miocárdio. E doenças cerebrovasculares é o famoso derrame. É o derrame, o acidente vascular cerebral. Isso para o Brasil como um todo. Se nós pesquisarmos os grandes centros urbanos, as áreas mais desenvolvidas do país, a primeira causa de mortalidade para as mulheres são as doenças isquêmicas, é o infarto do miocárdio. E para você ter uma ideia, no Brasil como um todo, o câncer de mama, que é o grande temor da mulher, né, morrer de câncer de mama, hoje ocupa a 9ª posição. Em termos de mortalidade. Em termos de mídia, eu acredito que o câncer de mama é mais contemplado que as doenças cardiovasculares. Certamente. Provavelmente. E eu sempre digo que eu invejo muito as campanhas, né, que foram feitas tanto para o diagnóstico como o tratamento, a prevenção do câncer de mama. Quem sabe a gente possa copiar e fazer da mesma maneira para a doença cardiovascular. Você diz isso pelos resultados, porque nós conseguimos fazer com que as mulheres se preocupem com o câncer de mama. Exatamente. Então, se você fizer uma pesquisa entre mulheres, algumas dirão que é a doença cardiovascular, mas a maioria dela, a maioria absoluta das mulheres vão dizer que
têm medo de morrer por causa do câncer de mama. Elizabeth, é verdade a observação que eu tenho que nos eventos sociais existem mais mulheres fumando do que os homens? Ou é apenas impressão? Eu não tenho números Certo. exatos que meçam exatamente isso, mas eu observo muito, por exemplo, quando eu estou em ambientes sociais ou em ambientes, vamos dizer, em shopping center, tá? A quantidade de mulheres que estão fumando num restaurante, por exemplo. Dos meus amigos diretos, poucos homens fumam, mas algumas mulheres fumam. Né? O pessoal que Precisamos trabalha levantar com... isso no Brasil. Exatamente. O pessoal que trabalha com tabagismo sempre fala que é muito mais difícil você fazer uma mulher abandonar o tabagismo do que um homem. Do ponto de vista dos fatores de risco, existe alguma diferença entre homens e mulheres? Algumas diferenças, Tá. sim. Por Mas, exemplo... em termos dos fatores, não. Os fatores são... Os fatores são os mesmos. Os mesmos. Há diferenças em relação a comportamentos Ok, diferentes. eu acho que dos isso é fatores de extremamente risco. importante nós tocarmos, né? Então, Você já falou do tabagismo. Mais alguma coisa do tabagismo? Quer dizer, nota-se que as mulheres estão fumando mais do que antigamente. Isso é um ponto fundamental. A dificuldade no abandono do tabagismo. Elas viciam-se mais, é isso Viciam-se mais e elas têm muito medo de interromper o tabagismo porque elas podem ganhar peso. Entendo. Então, isso é outra dificuldade em lidar com o abandono do tabagismo. Ok, vamos para outro fator de risco. A hipertensão. Hipertensão. Então, após os 55 anos de idade, a hipertensão ela é muito comum entre as mulheres. E as mulheres têm níveis de pressão arterial mais elevados que os homens. Para a mesma faixa de idade? Para a mesma faixa etária. Então, passou a menopausa, ela fica, vamos dizer, mais vulnerável à hipertensão e com níveis mais elevados. E isso, às vezes, não dá sintoma nenhum, né? Então, você vê, a hipertensão crônica, né, de comportamento crônico, ela é assintomática. E é muito fácil fazer o diagnóstico de hipertensão, é apenas medir a pressão arterial. Então, a identificação desse fator de risco é muito simples. O outro grande fator de risco é o colesterol. Então, depois da menopausa, então depois dos 50 anos, as mulheres tendem a reduzir o colesterol bom e aumentar o colesterol ruim em níveis maiores do que os homens. Então, ela entra num perfil mais desfavorável que os homens. Isso é outra forma de comportamento. O outro fator de risco importantíssimo para as mulheres é o diabetes. Então, veja que interessante, o diabetes faz muito mais mal para o coração da mulher do que para o dos homens. Você comparando pessoas com o mesmo grau e com a mesma faixa etária. E você estava falando sobre o diabetes. Complementa aí esse aspecto. E veja só, hoje, para falar de diabetes, a gente também deve falar de obesidade. Então, a obesidade vem crescendo fortemente no país, mas vem crescendo muito mais no sexo feminino. Quando você compara dados de obesidade, você vê um domínio absoluto do sexo feminino. E a obesidade, ela anda junto com a hipertensão, com o diabetes, com o descontrole nas gorduras, nos lípides, né? O paciente, nesse perfil, ele tem os triglicérides elevados e o colesterol bom reduzido. Então, você pegando estatísticas brasileiras, você fica impressionado de ver como as mulheres estão ganhando peso. Esse quarteto, né, hipertensão, obesidade, dislipidemia e diabetes, compõe a síndrome metabólica. E a síndrome metabólica, ela é muito importante também na eclosão da doença isquêmica, no infarto da mulher. Então, é outro fator de risco que a gente tem que mencionar, então seria a obesidade e compondo aí a síndrome metabólica. E outra questão é o sedentarismo. Então, a mulher, à medida que ela